Aí ele, quando chega lá, ele vai ter que cruzar e subir. Aí ele cruza subindo pro... Olivar superior. Isso. Aí o olivar superior, vocês lembram o que ele faz? É o primeiro processamento. Aonde que é? Primeiro processamento. Aí ele vai processar o quê? De você dentro e buscando na memória. É essencial para a localização do som do espaço. Diferença de tempo e intensidade entre os Isso. ouvidos. Aí justamente isso, quando eles estão se cruzando, ele vai ter informação dos dois ouvidos. Então ele consegue comparar o tempo que o som demorou para chegar em um, que chegou no outro, e aí ele compara essa diferença de tempo para identificar a localização. E aí também tem a intensidade. Que aí nele a gente vai ver depois que ele, a partir do núcleo olivar superior, que é onde ele vai conseguir mudar as referências para ter os reflexos. Aí o reflexo está bege, tensor. Então O olivar superior fica onde? E aí, na ponte. Na base da ponte. Então sai dele e aí ele tem que subir. Então, só que aí para ele subir ele tem um caminho para onde ele vai ir subindo. Aí vocês lembram o Só um nome do caminho? minutinho. Esse corte aí, pessoal. Corte aí. Corte aí. Superior, ela vai ter algumas divisões, mas acho que não é tão importante assim pra gente agora. Mas quando ele for subir, ele sempre sobe por um caminho, como se fosse tipo uma via, uma rua, que ele tem que ir subindo até chegar na próxima estrutura. Aí qual que é esse caminho que ele faz? Lembramentos laterais. Isso. Então vai subir pelo lateral, aí ele vai chegar nessa estrutura, né, que é como se fosse uma bolinha, são duas bolinhas. E aí qual que é a função dele? Integra informações auditivas e visuais e participa dos reflexos auditivos. Isso aí, então sempre quando a gente falar tipo, desses polígonos, é sempre lembrar que ele está sempre relacionado com reflexo. Você falou do movimento do olho, assim. Isso, exato. Você tipo, escutou um som alto, tipo, o olho já, no reflexo, ele já vai direto. E a mesma coisa, esse polígono superior, ele também vai estar relacionado com reflexo, só que mais direcionado para a visão. Então quando a gente for ver visão, a gente vai ver que vão ter vias horárias que vai estar direto relacionado com o polígono superior. Então aqui no inferior é mais para o auditivo. Então chegou no polígono inferior, e aí ele vai ter que subir, e aí ele vai chegar. Isso. Aí eu lembro que a gente estava na dúvida Se se. o lateral tiver ver, isso aqui é o lateral mais pra visão, né? Exatamente. Aí o lateral a gente vai ver que tipo, vai ter quase totalmente para visão. Mas dentro do medial, ele vai ter uma divisão que aí vai estar relacionado com o sistema límbico. Então no próprio medial ele vai fazer tudo ali para a parte da audição. Então ele vai Então já pegar mudamos a altura do... do lado medial, como tal, que é isso aí que a gente viu, que ele vai basicamente receber essas informações. As informações elas já foram pré-estruturadas aqui. Então desde o momento que ela sai da cópia, ela já sai com aquela tonotopia já desenvolvida, já organizada. Então, quando ele já chega aqui no núcleo nuclear, já está bonitinho cada frequência separada. Quando chega aqui na orelha superior, já tem bonitinho também a intensidade. Então, depois, quando ele vai subindo essas informações, ele chega lá no tálamo, o tálamo ele vai fazer tipo um filtro. O que de fato é importante aqui nessas informações. E aí ele vai pegar vai fazer esse pequeno filtro e já vai direcionar direto para o córtex primário auditivo. E aí fica no giro temporal superior. O secundário também vai ficar no superior. Coloquei mais aqui só para por questão didática, mas os dois eles vão ficar no giro temporal superior. A diferença é que o primário ele vai ficar um pouco mais acima e tipo mais externamente, mais lateralmente. E o secundário ele vai ficar um pouco mais internamente, só que e posterior. Então eles vão ficar bem próximos, só que os dois vão ficar no giro temporal superior. Aí nisso, então, no primário é aquilo que a gente viu. Vai fazer, tipo, o básico, chegar, separar em frequência, isso ser alto ou baixo. Só que isso de alto ou baixo... Isso. Então. E a amplitude também, então ele já divide com a amplitude, com a frequência, o timbre. Nesse momento ele já também consegue identificar o timbre, principalmente no hemisfério direito, que vai ser mais especializado para isso. Então, por questões de música, de tom. Então, quando ele vai fazer essa primeira organização dessas informações e logo depois ele vai passar para o secundário, que no secundário ele vai fazer toda essa parte mais complexa de interpretar aquele som. Então,
Então até esse momento ele só identificou o que ele está escutando. Agora ele vai tentar identificar o que é aquilo. Se é um som de uma pessoa falando, se é o som de algum barulho, se é o som de algum animal. Então aqui ele já consegue fazer essa distinção. E aí depois disso, quando você estiver relacionado, por exemplo, com a fala, com a linguagem, ele já manda essa informação direto para a área de VERT, que aí é onde ele vai fazer todo esse processamento ainda mais complexo, que é onde ele vai ter que buscar informações, por exemplo, na memória. Então ele vai ter que articular um pouco a sua memória de trabalho para ver, por exemplo, o seu vocabulário, o que você sabe em relação àquele vocabulário, e conseguir utilizar aquilo que é na sua memória para comparar com o som que você está escutando e interpretar aquilo.